A verdade oculta em Provérbios 21, que mudará sua vida. Às vezes a vida parece arrumada por fora, mas o coração continua inquieto. Fazemos o que deveria ser feito, repetimos boas práticas, marcamos todas as caixas, e ainda assim, falta peso de verdade. Provérbios 21 entra exatamente nesse ponto. Ele não se impressiona com vitrines, ele vai direto ao motor. O capítulo revela uma lei simples e incisiva. Deus pesa motivos. Antes de avaliar performances, ele acende a luz nas intenções. E é por isso que tantas biografias brilhantes desabam no silêncio da noite, enquanto vidas discretas florescem sem alarde. Não é o volume do gesto que define o resultado, é a verdade que o move. Hoje, quero convidar você a atravessar esse espelho, não para sair culpado, mas para sair livre. Livre de justificar o que não precisa, livre de prometer o que não pode, livre de confundir sacrifício com obediência. Se você tem fome de realidade e paz, chegou ao lugar certo. Raio-X de motivos. Provérbios 21 começa desarmando a nossa necessidade de impressionar. Aquilo que para os olhos parece grande, para Deus é leve quando nasce do lugar errado. O texto nos chama a um exame sem teatro. Ele nos convida a perguntar antes de agir: por que eu quero isso? O que esse projeto alimenta dentro de mim? Serviço ou vaidade, missão ou palco, justiça ou conveniência? Esse raio-x não humilha para envergonhar, humilha para libertar. Quando a intenção é tratada com honestidade, o gesto recupera densidade. Sacrifícios espetaculares, mas vazios de justiça e misericórdia, perdem brilho. Atos discretos, porém verdadeiros, ganham o peso que sustenta futuro. É aqui que a vida começa a mudar. Não só o que eu faço, mas de onde eu faço. Examinar motivos não é virar-se contra si em paranoia moral. É aprender a ouvir o coração com a lâmpada acesa. O impulso quer resultado rápido, o orgulho quer aplauso, a culpa quer pagamento, mas a sabedoria quer verdade. Quando a verdade é o motor, a língua desacelera, as promessas encolhem ao tamanho do que se pode cumprir, os números deixam de pedir maquiagem. O que parecia urgente perde o tom de emergência e a consciência volta a respirar. Em vez de dramatizar sacrifícios para comprar aprovação, você começa a praticar justiça e misericórdia onde ninguém vê. E, de modo estranho e bonito, os ambientes respondem. Relações se pacificam, decisões ficam mais simples, a paz volta a caber no travesseiro. Esse exame também reorganiza prioridades. O que antes era um tem que ser agora, passa pelo crivo do vale a pena se custar minha inteireza. Muitas portas se fecham por dentro, não por falta de oportunidade, mas por excesso de amor à verdade. Você diz não a uma chance que exigiria torcer pesos, diz sim a um caminho mais longo, porém limpo. Refaz um acordo para que ele pareça com a justiça que você acredita. E quando alguém pergunta por que você complicou, você descobre uma resposta nova. Eu não compliquei, eu simplifiquei. A mentira complica a longo prazo. A verdade pode atrasar, mas desata. Provérbios 21 traduz isso com clareza. Melhor obedecer com justiça do que oferecer sacrifícios que apenas performam piedade. O raio-x de motivos também cura a oração. Quando a intenção se alinha, a súplica muda de tom. Em vez de pedir palco, você pede sabedoria. Em vez de pedir atalhos, pede constância. Em vez de pedir que a realidade se curve ao seu plano, pede para ser curvado ao que é reto. E essa mudança transforma o modo como você trabalha. A diligência deixa de ser puro esforço ansioso e vira espiritualidade prática. Planejar, revisar, executar, reparar. Você não busca milagres para substituir caráter, busca milagre para sustentar caráter. E nesse compasso, a providência encontra espaço para agir sem que você precise torcer o braço dos fatos. Por fim, esse exame devolve gentileza às relações. Motivos tratados diminuem o volume da defensividade. Você já não precisa vencer todas as conversas, não precisa justificar cada escolha, não precisa comprar paz com agradabilidade. Fala com clareza, ouve com calma,
corrige sem humilhar, pede perdão sem autopreservação. O resultado não é um cenário perfeito, mas um cenário verdadeiro. E cenário verdadeiro é fértil. Nele, a constância cria raízes, a justiça encontra forma, a misericórdia aprende o tempo certo, e a paz deixa de ser visitante para virar moradora. Tudo isso começa com um gesto simples e corajoso. Antes de avançar, acender a luz lá dentro e perguntar: por quê? Trono invisível. Existe um trono que não aparece nas fotos. Nenhum jornal o registra, nenhuma eleição o disputa, nenhum algoritmo o mede. Provérbios 21 abre a cortina. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Como ribeiros de água, ele o inclina para onde quer. A imagem é de uma mão guiando cursos d'água, redesenhando meandros sem estardalhaço. É um golpe de realidade para quem vive com o peito apertado pelo noticiário, pelos humores do mercado, pelas mudanças de humor de líderes, chefes, autoridades. Antes de qualquer mesa de decisão, há um governo silencioso. Isso não anula a responsabilidade humana, coloca os pesos no lugar certo. A ansiedade, quando se julga regente do mundo, enlouquece. A confiança, quando reconhece o trono invisível, volta a respirar. Essa visão não é convite à passividade, mas ao trabalho com sobriedade. Se há um rei acima dos reis, o nosso papel não é tentar controlar a maré, e sim construir barcos melhores, planejar com diligência, pesar palavras com honestidade, fazer o bem de modo concreto, votar com consciência, liderar com justiça onde quer que estejamos. O trono invisível não desmobiliza, desintoxica. Ele nos liberta da ilusão de que tudo depende do nosso braço e, ao mesmo tempo, nos impede de terceirizar tudo a forças maiores. O governo de Deus é a moldura. Dentro dela, nossas escolhas contam. Quem entende isso não se entrega à paralisia cínica nem à euforia onipotente. Aprende a obedecer no que foi confiado e a descansar no que é inalcançável. O texto fala do coração do rei porque, para o mundo antigo, o rei era o eixo das decisões. Hoje, os reis se multiplicam. Acionistas, algoritmos, influenciadores, comissões, diretorias, tribunais, chefias. A sabedoria permanece. Nenhum coração decisor é absoluto. A mão que pesa veredas também pesa agendas, motivos, bastidores. Isso reeduca nossa oração. Em vez de pedir que o mundo gire ao nosso redor, pedimos que a justiça prevaleça, que a verdade apareça, que a misericórdia vença a dureza, que a decisão certa encontre caminho. Orar assim não é ingênuo, é estratégico. Você se alinha ao governo que não falha e, ao alinhar-se, encontra clareza para agir onde sua ação importa. Reconhecer o trono invisível cura dois extremos, o desespero e o messianismo. O desespero declara que tudo está perdido e se refugia no sarcasmo. O messianismo fantasia salvadores humanos e, quando eles falham, troca de ídolo com o mesmo fervor. Ambos nascem do mesmo erro, atribuir ao humano o que é do divino. Provérbios 21 desarma essa idolatria com uma frase: há uma mão acima. Ela não autoriza injustiça, não compactua com maldade, não desculpa opressão. Ela limita, desvia, expõe, derruba, levanta. Nem sempre no nosso ritmo, quase nunca no nosso roteiro, mas sempre com propósito. Esse reconhecimento devolve sobriedade às nossas expectativas e responsabilidade aos nossos atos. Na prática, como se vive sob o trono invisível? Primeiro, cuidando da própria integridade mais do que do espetáculo alheio. Quem crê que Deus governa deixa de justificar fraudes, porque todo mundo faz. Balanças honestas continuam sendo balanças honestas, ainda que a concorrência torça pesos. Segundo, tratando pessoas com justiça e misericórdia, não porque compensa na imagem, mas porque é o que o rei requer. A cada contrato claro, a cada salário pago em dia, a cada palavra que evita contenda, você manifesta em miniatura o governo que honra a verdade. Terceiro, aceitando a disciplina dos desvios, portas que se fecham,
atrasos que frustram, limites que nos humilham. Muitas vezes são proteção do mesmo trono, economizando ruína futura. Em vez de brigar com a realidade, perguntamos o que ela está ensinando. Também se vive sob esse trono quando se aprende a falar e calar no tempo certo. O governo de Deus não dispensa a nossa prudência. Há horas de denunciar, há horas de dialogar, há horas de esperar. A verdade servida no tempo errado vira arma, no tempo certo vira remédio. Discernir isso é parte da reverência. E quando for hora de agir, agir sem transgredir a própria consciência. O trono invisível não legitima fins que justificam meios. Ele os expõe. A vitória que custa a alma não interessa ao rei. Talvez você esteja cansado de decisões acima de você, de arbitrariedades que não consegue corrigir, de sistemas que parecem impermeáveis. O capítulo não romantiza injustiças, mas concede perspectiva. O mapa humano não captura todos os rios. Há confluências que você não vê, erosões que roem estruturas por baixo, encontros que estão sendo preparados. Enquanto isso, faça a sua parte de modo tão claro que a mentira precise tropeçar em você para avançar. Sustente processos limpos, documente verdades, trate gente como gente, paute reuniões por dados e princípios, não por ansiedade e drama. Quem trabalha assim planta resistência que não depende de trending topics. Por fim, o trono invisível devolve paz ao cotidiano. Você vai dormir sabendo que não controla tudo e acorda sabendo exatamente o que fazer. O próximo ato fiel. Essa paz não é passividade, é foco. Ela diminui o ruído interno e aumenta a capacidade de ouvir a consciência treinada, de pesar motivos, de detectar bajulações, de recusar urgências falsas, de escolher o tempo da verdade. Em vez de viver reagindo à maré, você navega. Em vez de medir dias por notícias, mede por obediência. E nesse compasso, o coração desinflama. O mundo continua complexo, mas você já não está perdido nele. Há um rei. Há um trono. E o seu caminho, sustentado por essa realidade, pode ser simples sem ser simplista, sereno sem ser ingênuo, firme sem ser bruto. É assim que a soberania de Deus, longe de nos afastar do chão, nos devolve os pés. Mais que rituais, há gestos que brilham diante das pessoas e há escolhas que sustentam a vida quando as pessoas vão embora. Provérbios 21. Confronta essa diferença com uma sentença que corta o verniz. Praticar justiça e julgar com misericórdia é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. O texto não despreza o ato religioso, ele o ressignifica. Deus não procura plateias comovidas, procura corações alinhados. Entre um ritual impecável e um trato justo, ele escolhe o trato justo. Entre a promessa grandiosa e a palavra cumprida em silêncio, ele escolhe a palavra cumprida. A espiritualidade que muda destino não é a que faz pose, é a que faz bem. Ritual sem justiça é espetáculo. Justiça sem ritual ainda é culto. Quando a consciência se curva à verdade, o cotidiano vira altar. Orçamento sem truques, contratos claros, prazos honrados, desculpas verdadeiras, restituições concretas. Misericórdia, por sua vez, não é sentimentalismo, é justiça que lembra que do outro lado há uma pessoa. É dizer a verdade sem humilhar, corrigir sem esmagar, cobrar sem desfigurar. Em ambientes assim, a presença de Deus não precisa ser anunciada. Ela se nota no ar que todos respiram. O clima muda, as conversas desinflam, o medo diminui, a confiança cresce. O nome disso é adoração praticada. Trocar performance por obediência começa com perguntas simples e exigentes. O que é certo fazer aqui, ainda que ninguém veja? Como esta decisão afeta quem não tem voz na mesa? Qual é o custo desta escolha na consciência, não apenas no caixa? Essas perguntas deslocam a bússola do como pareço para o quem me torno. E quando a bússola muda, o ritmo muda. Você não corre para publicar virtudes. Você age para que a verdade permaneça de pé quando os holofotes se apagam. Paradoxalmente,
É assim que a reputação se torna sólida. Não porque foi cuidadosamente maquiada, mas porque repousa sobre o concreto das ações. Provérbios 21 também expõe a armadilha de sacrificar para compensar injustiças que preferimos manter. É fácil fazer um gesto vistoso e seguir torcendo pesos, inflando números, empurrando erros com a barriga da imagem. A sabedoria chama isso de fraude espiritual. Ela nos convida ao caminho mais simples e mais difícil, parar de negociar a consciência. Talvez isso signifique reescrever um contrato, rever uma métrica, redistribuir crédito, admitir um erro, devolver um valor, pedir perdão. Esses atos não emocionam auditórios, mas endireitam veredas. E veredas endireitadas têm um fruto que nenhum ritual compra: paz. Mais que rituais, também é um lembrete sobre tempo. Sacrifícios espetaculares produzem picos, justiça e misericórdia constroem planícies férteis. Picos rendem manchete, planícies sustentam cidades. A vida madura escolhe os terrenos que alimentam longo prazo. Se hoje você troca uma pequena vantagem por lealdade, renuncia a um brilho injusto para guardar sua palavra, recusa um atalho por amor à verdade, talvez perca a velocidade de fachada e ganhe fôlego de maratona. A paz que se deita num travesseiro limpo vale mais do que o eco de um aplauso que precisa ser repetido todos os dias para não morrer. Já ainda um efeito silencioso. Quando justiça e misericórdia viram hábito, a oração muda de tom e de resultado. O mesmo capítulo insinua que Deus não se impressiona com discursos, mas se move onde há alinhamento. Quem ignora o clamor do necessitado fecha a própria porta de resposta. Quem escuta e age reabre a janela do céu. Não porque comprou favor, mas porque caminhou na mesma direção do coração de Deus. Orar de joelhos e negociar de pé com a mesma integridade cria um uníssono. E uníssono é música que atravessa tempestades. Talvez o seu mundo profissional valorize indicadores que não medem justiça nem misericórdia. Talvez o seu círculo social aplauda performances que custam caro por dentro. Talvez você mesmo tenha se habituado a pagar culpas com gestos que não tocam na raiz. O convite de Provérbios 21 é para uma conversão de métrica, do visível para o verdadeiro. Comece pequeno e já. Trate a pessoa invisível com respeito explícito. Pare de prometer o que não pode cumprir, ajuste um número que favorecia você, faça uma ligação de reparo, dê crédito a quem construiu com você, proteja quem é fraco na sala, pague o combinado, calce a sua palavra. Nada disso rende fotos, mas tudo isso rende futuro. No fim, mais que rituais, é menos crítica ao culto e mais convocação ao culto inteiro. Reúna a canção com a planilha, a oração com o contrato, o amém com a agenda, o discurso com o trato. Quando justiça e misericórdia andam de mãos dadas, o sacrifício volta a ter sentido porque deixa de ser moeda e se torna gratidão. É assim que a fé deixa de ser cenário e vira caminho, e caminho é o que sustenta passos quando o vento muda. Plano que vira colheita. Provérbios 21 não celebra ideias brilhantes, celebra ideias que viram chão. Diligência não é pressa, é continuidade. É a diferença entre sonhar a plantação e acordar cedo para abrir sulco, lançar semente, regar, carpir, proteger do excesso de sol e do excesso de sombra. O capítulo insiste: o desejo do diligente o leva à ação, e a ação repetida vira colheita. Muitas vidas minguam não por falta de inspiração, mas por falta de ritmo. Queremos resultados de safra com hábitos de feriado. A sabedoria nos puxa de volta ao óbvio que salva. Tempo e constância superam sorte e espetáculo. Planejar com Deus começa antes do calendário. Começa no coração. Não é perguntar como faço para dar certo rápido, mas o que é certo fazer por muito tempo. Esse deslocamento muda tudo. Se a meta é permanecer, a estratégia não pode depender de fogos de artifício. Depende de processos honestos que resistem à auditoria e à tempestade. Você escolhe ferramentas que suportam a verdade, prazos que respeitam o humano, parceiros que não exigem torcer pesos,
métricas que medem o que importa de fato. E quando o brilho da pressa tenta vender atalhos, você lembra. Atalhos não têm reparo fácil, processos têm. Diligência é isso, preferir o construído ao improvisado, o sólido ao chamativo, o consistente ao comentável. Há uma tentação sutil que Provérbios 21 desmascara: confundir planejamento com ansiedade organizada. Planos sem diligência viram listas de promessas que adoecem a consciência. Diligência sem plano vira cansaço sem direção. O caminho maduro une os dois. Pensa com sobriedade e trabalha com fôlego. Escreve o objetivo, define etapas, contabiliza custos, prevê margem, inclui descanso, marca momentos de revisão, cria instantes de silêncio para discernimento, abre espaço para conselho. E então executa, sem drama, sem teatro, sem a necessidade de anunciar cada passo para ganhar motivação emprestada. O resultado é menos barulho e mais fruto. Diligência também é espiritualidade do detalhe. Colheitas não dependem apenas do sim grande, dependem de muitos sims pequenos, repetidos quando ninguém aplaude. O agricultor que protege uma muda frágil do vento não está fazendo pouca coisa, está garantindo a árvore de amanhã. Assim é no trabalho, na família, no estudo, na fé. Responder e-mails com clareza, ajustar um número que ficou torto, refazer uma explicação para que o outro compreenda, pedir ajuda antes de quebrar o sistema, terminar o que começou, dizer não para preservar foco, esses gestos parecem miudezas, mas somam safra. A matemática oculta da obediência opera aqui. O que você faz com fidelidade no pequeno se transforma com o tempo em reputação, paz e resultados que permanecem. Outro ponto. Diligência não idolatra o controle. O texto encerra o capítulo lembrando que o cavalo se prepara para o dia da batalha. Mas a vitória vem do Senhor. A sabedoria segura os dois lados da corda. Preparo máximo e rendição final. Você faz o que depende de você. Estuda, treina, ensaia, revisa, presta contas, protege a integridade e, ao final, entrega. Entrega não é abandonar, é libertar o coração da tirania do resultado. Quem confunde diligência com onipotência adoece quando algo foge do roteiro. Quem aprende a trabalhar duro e descansar em Deus, mantém a sanidade quando a estação atrasa, quando o clima muda, quando pragas aparecem. Em vez de quebrar, ajusta. Em vez de culpar, aprende. Em vez de desistir, recalibra o passo e segue. Diligência também ressignifica o fracasso. No campo nem toda semente vinga, e isso não invalida o ofício do lavrador. Na vida, projetos bem intencionados às vezes falham, e isso não cancela o valor da fidelidade. O diligente não usa a queda para justificar desonestidade. Usa a queda para refinar método, humildade e perseverança. Revê solo, repara cercas, troca de semente, escuta o conselho que evitava, admite que subestimou um custo, reforça a parceria que negligenciou e volta. Esse retorno sem espetáculo é um dos frutos mais nobres da sabedoria. Ele impede que a narrativa vire vitimismo e evita que o orgulho estrague o que ainda pode florescer. No terreno das relações, diligência é presença confiável. Não promete mais do que pode, e por isso entrega o que prometeu. Não joga expectativa nos ombros dos outros para compensar a própria indisciplina. Honra horários, respeita limites, organiza demandas, diz não, quando necessário para que os sims não sejam vazios. Essa postura cria um clima nos ambientes. A ansiedade diminui, o diálogo melhora, as equipes trabalham com menos ruído, as casas respiram. Onde a diligência habita, o improviso deixa de ser método e volta a ser exceção. Por fim, diligência é uma forma de amor. Amor por Deus, que é honrado quando alinhamos fé e prática. Amor pelo próximo, que é protegido quando nossa constância poupa os outros dos nossos atrasos, explosões e desculpas. Amor por nós mesmos, porque a fidelidade ao que é certo devolve autoestima sem vaidade e descanso sem fuga. Quando você chama o dia para o seu lugar,
com agenda realista, prioridades claras, honestidade nos números e reverência na alma, o dia responde. Talvez não com fogos, mas com uma serenidade produtiva, que somada vira abundância. Se você quer ver plano virar colheita, comece agora com uma escolha simples e concreta. Finalize aquilo que você empurra há semanas, revise o que precisa de verdade, peça o conselho que vem evitando. Reduza uma promessa ao tamanho que pode cumprir. Crie um ritual pequeno que sustentará grandes ciclos. Desista de um atalho que roubaria sua paz. O campo não se impressiona com discursos. Ele responde a mãos na terra. E a boa notícia é que, em Provérbios 21, mãos na terra são mãos em oração. Cada gesto fiel é semente diante de Deus. No tempo certo, a estação chega. Riqueza que evapora. Há ganhos que brilham como ouro ao sol, e ao anoitecer, deixam apenas mãos vazias e um coração inquieto. Provérbios 21 coloca holofote nesse engano. Tesouros juntados com língua mentirosa, com peso torcido, com narrativa dourada, não permanecem. A aparência pode enganar por um tempo, mas a estrutura não sustenta. Dinheiro, influência, fama, likes, contratos, todos podem ser bons servos, tornam-se senhores cruéis quando são obtidos no câmbio da consciência. O texto não demoniza a prosperidade, demole ilusões sobre o caminho para ela. Quando a riqueza nasce de falsidade, a conta mais cara chega do lado de dentro, paz rala, sono leve, vínculos frágeis, nome poroso, o saldo até sobe, a alma desce. A mentira é uma arquiteta talentosa de curto prazo. Ela ergue vitrines vistosas, mas usa argamassa de areia. Funciona porque conversa com a nossa pressa. Você merece agora, todo mundo faz, não há dano real, amanhã você compensa. Só que amanhã quase nunca compensa. O costume de ajustar um número aqui, de embelezar um dado ali, de adaptar um contrato acolá, cria sulcos na consciência. A mente começa a trabalhar dobrado, inventando narrativas para encobrir pequenas violações. O corpo entende, acelera, vigia, defende. A casa interna, construída para descanso, vira posto avançado de guerra. E ainda que ninguém descubra por fora, você já não se encontra por dentro. É assim que a riqueza evapora, não quando deixa a conta, mas quando seca a alma. Provérbios 21 propõe outro caminho, lento o bastante para formar coluna, rápido o bastante para manter esperança. É o caminho da verdade praticada. Ele começa com uma decisão humilde, preferir ganho menor com paz maior. Parece perda, é investimento. Essa escolha reorganiza processos, contratos ganham cláusulas claras, metas deixam de exigir milagre suspeito, prazos passam a respeitar o que humanos conseguem entregar. A linguagem corporativa perde as zonas cinzentas que empurravam todos ao cinismo. Dá trabalho. Dizer não a oportunidades que pedem meia-verdade, refazer propostas, devolver crédito indevido, reconhecer erros, repartir mérito, pagar o custo de desacelerar a narrativa. Mas esse trabalho constrói algo que o dinheiro sozinho não compra: nome. A língua mentirosa de Provérbios não mora apenas em discursos, mora também em silêncios convenientes. Omitimos contexto para parecer mais brilhantes, escondemos riscos para fechar logo, empurramos cláusulas que o outro não entendeu, aceitamos elogios que não pertencem a nós. Cada silêncio desses faz barulho na alma, e o eco se manifesta onde importa. Confiança ao redor começa a furar. Parceiros se tornam cautelosos. Equipes operam na defensiva. Clientes levantam sobrancelhas. Em pouco tempo, o esforço que deveria estar voltado à criação e ao serviço passa a ser gasto em manutenção de imagem. Essa é a inflação moral que corrói patrimônios. Paga-se caro para sustentar o que não é. A sabedoria, ao contrário, cria eco de paz. Quando a verdade governa, você pode falar menos e trabalhar mais. Pode mostrar números crus, admitir não sei, explicar limites, pedir prazo, negar convites que exigem trair princípios. O estranho é que ambientes saudáveis respondem a esse tom. A franqueza limpa encurta negociações. A transparência acelera a confiança.
A humildade desarma defesas. Você perde algumas oportunidades, mas ganha parceiros que atravessam estações. O crescimento talvez não dê manchete, mas dá permanência. E permanência, no fim, é a forma mais estável de prosperidade. Riqueza que evapora também é um alerta para o tipo de prazer que devora o que deveria nutrir. Provérbios 21 mostra o estilo de vida que ama o prazer como fim, e não como descanso. Quando o consumo vira bússola, a renda vira correia de transmissão de um motor insaciável. A pessoa trabalha para comprar o brilho que a distraia do vazio que a mentira cavou. A equação é cruel. Quanto mais consumo, mais anestesia. Quanto mais anestesia, menos lucidez para decidir. Quanto menos lucidez, mais concessões na próxima negociação. O ciclo se fecha como laço. Quebrá-lo pede coragem simples: redefinir contentamento, restituir onde for devido, refazer orçamento, dizer alguns nãos a si mesmo, recuperar prazeres limpos que não custam a alma. Não é incomum ouvir que, no mundo real, a honestidade é luxo ingênuo. Provérbios 21 contesta: no mundo real, a honestidade é engenharia de longo prazo. Ela talvez não entregue picos de euforia, mas ergue pontes que não caem. Onde a mentira precipita crescimento, a verdade consolida a estrutura. Isso não significa ingenuidade diante da maldade, e sim estratégia. Documentar, auditar, contratar com rigor, consultar conselhos, diversificar riscos, cultivar reservas, treinar equipes, estabelecer controles, criar uma cultura em que é possível errar e consertar sem teatro. Quanto mais verdade, menos desperdício com incêndios que não precisavam existir. E quando já falhamos? Quando a riqueza que temos carrega fissuras do passado? A sabedoria não oferece anestesia, oferece cirurgia. Começa com confissão limpa. A seguir vem a restituição possível. Nem tudo será reparável por completo, mas muito pode ser endireitado. O pedido de perdão deixa de ser peça de relações públicas para virar ato de realidade. O método é revisado, a métrica é purificada, a equipe é alinhada ao novo padrão. Haverá perdas, haverá constrangimentos, haverá críticas justas e exageros injustos, mas, do outro lado, há solo. E com solo firme, o recomeço deixa de ser fantasia e vira caminho. Talvez hoje você tenha uma decisão na mesa com cheiro de vantagem. Faça a pergunta que separa a riqueza de vapor. O que isso custa à minha inteireza e ao futuro de quem caminha comigo? Se o preço for a verdade, é caro demais. Escolha a operação menos vistosa e mais sólida. Troque pressa por processo, brilho por base, aparências por alicerces. A prosperidade que vale a pena pode até chegar devagar, mas quando chega, encontra casa. E casa com fundamento não teme vento. É esse bem que Provérbios 21 quer proteger. Não apenas o que você possui, mas quem você se torna possuindo. Porque no fim, riqueza de verdade não evapora. Ela permanece quando o sol baixa. E dormir em paz é o lucro que nenhuma bolsa entrega. Casa sem tempestade. Provérbios 21 faz um diagnóstico desconcertante sobre a vida doméstica. É melhor um espaço simples com paz do que um palacete com contenda. Não se trata de romantizar escassez, mas de restabelecer prioridades. Uma casa pode ser bonita nas fotos e, ainda assim, ser inabitável por dentro. O texto nos convida a redefinir sucesso doméstico: menos cenografia, mais qualidade de presença, menos performance de família, mais compromisso com palavras que curam, menos vitrine de conquistas, mais lealdade no cotidiano. A sabedoria desloca o eixo do quanto temos para como vivemos e lembra que riqueza de verdade é poder repousar sem medo de emboscadas emocionais à mesa ou no quarto. Paz não é ausência de conflito, é a ordem do amor, onde a verdade tem lugar e a misericórdia tem tom. Essa paz começa em decisões invisíveis. A casa sem tempestade é construída por pessoas que domam a própria língua antes de tentar dominar ambientes. A fala moderada desarma brigas que pareciam inevitáveis.
O pedido de perdão feito cedo evita processos inteiros de recriminação. A decisão de não ganhar a conversa para ganhar a pessoa transforma trincheiras em pontes. Em Provérbios, a contenda é como eclusa que, uma vez aberta, libera torrentes difíceis de conter. Por isso, um cuidado milimétrico com o primeiro tom é, muitas vezes, a engenharia que salva a noite. A palavra branda, repetida, não é fraqueza, é estrutura. Paz doméstica também é logística de afetos. Famílias naufragam não por falta de amor, mas por falta de agenda que sustente o amor. O que é importante, se não entra no calendário, morre de anemia. A sabedoria convida a reservar tempo real para conversas sem distração, refeições partilhadas, descanso verdadeiro, silêncio que acolhe, risadas sem pauta. Nada disso acontece por acaso. É planejado com a mesma seriedade com que se planeja um projeto de trabalho. E quando o trabalho exige temporadas mais intensas, a casa é informada, ouvida, respeitada. Transparência diminui ressentimento. Promessas sob medida evitam frustrações acumuladas. A lealdade cresce quando a previsibilidade cresce. A casa sem tempestade tem políticas claras para o dinheiro, porque dinheiro sem acordo é tempestade estacionada. Provérbios 21 aponta que tesouro e óleo estão na habitação do sábio. Não surgem por mágica, mas por cuidado. Orçamento compartilhado, decisões grandes tomadas com conselho, urgências filtradas, reservas cultivadas, generosidade prática assumida como valor e, tão importante quanto, limites para o consumo que compra alívio e entrega culpa. Quando as contas conversam com os valores deixam de brigar com as contas. A abundância, quando vier, não vira pretexto para perder a cabeça. A escassez, quando vier, não vira desculpa para perder o respeito. Outra engenharia de paz é o tratamento da diferença. Em toda casa há temperamentos, ritmos e expectativas que não se alinham naturalmente. O segredo não é uniformizar, é coreografar. Cada um aprende a nomear suas necessidades sem transformar isso em lei marcial, e a ouvir a do outro sem transformar isso em servidão. Justiça e misericórdia saem do papel e viram hábito. Justiça para ser claro, misericórdia para ser gentil. A correção acontece sem humilhação. A queixa é convertida em pedido, o elogio é dito em voz alta, a crítica é servida no tempo certo. Não existe casa perfeita, mas existem casas em que o desacordo não vira desrespeito. São casas onde a dignidade é o chão comum. Em muitos lares, a tempestade mais devastadora é levantada pela comparação. O vizinho ganhou, o conhecido viajou, o feed exibiu. A internet transforma a sala numa vitrine de metas alheias e a ansiedade tenta impor corridas que ninguém precisa correr. Provérbios 21 educa o olhar. O coração que ama o prazer como fim empobrece. A casa que torna o consumo uma liturgia perde a paz para escolhê-la como túnel de fuga. A cura é contentamento treinado e gratidão praticada. Contentamento não é conformismo, é liberdade de não vender a alma para comprar aprovação. Gratidão não é negar a dor, é recusar a narrativa de escassez quando há pão, teto, afeto e, sobretudo, verdade. Há também a questão da justiça em microdecisões que organizam o clima. Quem faz o quê? Quem carrega qual peso? A tempestade crônica costuma esconder desequilíbrios persistentes de responsabilidade. A sabedoria propõe acordos explícitos, revisáveis, onde contribuições são reconhecidas e redistribuídas, com base na estação de cada um. Invisibilizar trabalhos domésticos e afetivos é receita para ressentimento. Visibilizá-los é criar honra, e a honra, quando entra na casa, repara muito mais do que uma decoração nova. Para que a paz permaneça, é necessário um guardião silencioso, o limite. Limite para a palavra que ultrapassaria o respeito. Limite para a piada que veste desprezo. Limite para o horário que sequestra o convívio. Limite para o hábito que rouba a presença. Limite para a tecnologia que invade o quarto e a mesa.
Limite não é rigidez, é cerca protetora do jardim. Sem ela, até as melhores sementes são pisoteadas pelo trânsito contínuo da pressa e da distração. Com ela, os vínculos criam raízes, a confiança floresce, o desejo encontra lugar limpo para crescer. A casa sem tempestade também é laboratório de reconciliação, não por ausência de erros, mas por presença de arrependimento. A frase "eu estava errado" abre portas que o orgulho emperra. A restituição concreta, reparar, repor, refazer, dá corpo ao pedido de perdão e cura a sensação de impunidade afetiva que destrói tantos lares. Em vez de acumular pequenas injustiças embaixo do tapete por meses, a família aprende a varrê-las no mesmo dia, se possível, ou na mesma semana, quando o coração já pode ouvir sem ferver. E há o papel da generosidade. Casas generosas com gente de fora tendem a ser mais generosas dentro. Abrir espaço para servir alguém, repartir uma refeição, participar do clamor do necessitado, não reduz recursos, amplia o coração. Provérbios 21 lembra que ignorar o necessitado fecha janelas. Ouvir e agir reabre o céu. A casa que aprende a dar sem pose protege-se do narcisismo que corre por dentro de tantos conflitos. O nós volta a ter música. Se hoje a sua casa tem nuvens carregadas, comece o desmonte da tempestade por um gesto simples e imediato. Um pedido de perdão limpo, uma conversa sem telefone, um jantar sem pauta de cobrança, um orçamento claro, uma promessa pequena e cumprida, uma pausa real no dia, uma decisão de calar quando a chama acende, um elogio que reconheça o esforço do outro, um descanso protegido como prioridade. São tijolos discretos, mas somados, erguem o teto onde a paz escolhe morar. E quando a paz mora, o luxo encontra sentido e o pouco encontra alegria. Porque a casa, enfim, volta a ser casa. Lugar de verdade, descanso e afeto que atravessa as estações. Ouvidos abertos. Há portas no céu, que se movimentam ao som do que fazemos na terra. Provérbios 21 afirma que quem tapa os ouvidos ao clamor do necessitado também clamará e não será ouvido. A sentença é direta, quase desconcertante. Nossas orações não viajam sozinhas, viajam com nossa postura diante da dor alheia. Não é que Deus negocie misericórdia por serviços prestados, é que Ele se recusa a abençoar uma incoerência. Quando pedimos cuidado enquanto negamos cuidado, a própria oração denuncia a fratura. Ouvidos fechados produzem céu silencioso. Ouvidos abertos, por sua vez, afinam a vida à frequência da graça, e graças afinadas costumam encontrar caminho. Abrir os ouvidos começa com descer do pedestal da pressa. A indiferença raramente é maldade deliberada, é distração organizada. Rotinas lotadas, metas apertadas, telas hipnóticas, ambições legítimas viram muralhas invisíveis contra qualquer apelo que não caiba em nossa agenda. O necessitado, então, não é gente, vira interrupção. A sabedoria rasga esse tecido com uma pergunta simples e exigente. Quem, ao alcance da sua mão, precisa que você pare e escute? Escutar é o primeiro milagre. Não resolve tudo, mas abre o caminho da solução. Escutar dá nome às dores, e dor nomeada deixa de ser sombra e se torna caso. Ouvidos abertos, porém, não se contentam com compaixão de superfície. Provérbios 21, onde justiça e misericórdia valem mais que sacrifício, convoca o gesto concreto. Generosidade, nesse capítulo, não é marketing pessoal, é responsabilidade. Ela assume formas diferentes conforme nossa vocação e estação. Um prato de comida sem selfie, uma transferência silenciosa, um emprego oferecido com paciência, uma rede de apoio montada com prudência, um processo burocrático desatado para quem não fala a língua dos formulários, um advogado que cobra menos, um médico que atende além, um empreendedor que projeta negócios que não devoram gente. Não há glamour nisso. Há evangelho vivido no chão. Mas a misericórdia sábia não alimenta dependências destrutivas. Constrói pontes para a autonomia. Ouvir o necessitado
inclui discernir entre alívio imediato e restauração duradoura. Às vezes, é preciso dizer sim ao agora e, em seguida, dizer: vamos caminhar juntos para que o amanhã não se repita. Isso exige tempo, escuta continuada, limites claros, parcerias e a humildade de reconhecer nossa própria limitação. A misericórdia madura sabe pedir ajuda. Ela não se coloca como salvadora. Se oferece como membro de um corpo que somado alcança onde um só não alcançaria. É por isso que pessoas e comunidades que praticam a justiça com método transformam bairros e épocas. Caridade esporádica é chuva de verão. Justiça perseverante muda clima. Ouvidos abertos também significam olhos treinados para a injustiça que se disfarça de normalidade. Há dores que não batem à nossa porta, vivem atrás de processos, preços, prazos e piadas. Em Provérbios 21, balanças honestas importam porque balanças injustas empobrecem silenciosamente quem tem menos voz. Em nossa esfera de influência, perguntar quem paga a conta desta decisão é ato espiritual. Pode significar revisar metas que exploram, adotar práticas de crédito mais humanas, ajustar prazos para caber gente, tornar contratos claro leitura, remunerar com equidade, parar de rir do que fere, treinar equipes para servir sem humilhar. A misericórdia deixa de ser ato isolado e se torna cultura. Talvez alguém sussurre que isso é romantismo. Provérbios 21 responde com pragmatismo espiritual. Ignorar o clamor alheio empobrece o nosso mundo interior. Generosidade, ao contrário, enriquece com uma moeda que não oscila com o humor do mercado. Sentido. A alma encontra lugar quando se esquece de si por amor. E, paradoxalmente, a vida que reparte encontra mais portas do que a vida que retém. Parceiros confiam mais, equipes se doam mais, clientes permanecem, amigos aparecem, oportunidades se alinham, não como mágica de troca, mas como consequência de um ambiente que respirou justiça e, por isso, produziu confiança. Ouvidos abertos pedem também margens. Quem vive no limite do tempo e do dinheiro não escuta ninguém. A sabedoria do tesouro e óleo na casa do sábio inclui reservar recursos e horas para responder a necessidades. Margem financeira para a generosidade não planejada. Margem na agenda para socorrer uma urgência real. Margem emocional para acolher sem despejar cansaço. Margem espiritual para orar com nomes, não com slogans. A vida sem margens é barulhenta demais para perceber lágrimas. Criar margens é reforma silenciosa que antecede compaixão eficaz. E quando fomos nós a clamar e não fomos ouvidos, a dor de quem implorou e bateu em paredes humanas é real. Provérbios não manda esquecer, manda não perpetuar. Transformar a própria memória em escola é uma das obras mais belas da graça. Quem foi ignorado e depois decidiu não ignorar, estanca rios de frieza em gerações. Quem sofreu abuso de poder e escolheu usar poder para proteger, reescreve uma árvore genealógica. Quem foi humilhado e tratou com dignidade quando teve chance, devolve o mundo ao eixo. Ouvidos abertos, nesse caso, são também coração curado. Há um ponto delicado. Como ajudar sem se perder? A resposta é a mesma de todo este livro: integrar justiça e misericórdia. Justiça define contornos, diz não a invasões, exige responsabilidade, distribui custos com clareza. Misericórdia acolhe, acredita no recomeço, oferece alívio. Quando andam juntas, o amor deixa de ser permissivo e a verdade deixa de ser cruel. E oramos com outra qualidade. Pedimos não apenas Senhor, dá-me, mas Senhor, torna-me resposta. Orar assim não é orgulho, é disponibilidade. Deus que pesa motivos escuta. Se hoje sua oração encontrou teto baixo, talvez não seja incredulidade, talvez seja convite. Levante os olhos e os ouvidos. Pergunte quem, ao alcance da sua mão, precisa de um gesto, uma visita que você vem adiando, um mentorado que espera sua atenção, um fornecedor que precisa de prazo justo, uma família que precisa de um mercado pago,
um colega que precisa de defesa numa sala injusta, uma ONG séria que precisa de recursos estáveis, uma criança que precisa ser ouvida sem pressa. Faça o que você pode, agora, com o que tem, onde está, não para comprar o ouvido de Deus, mas para combinar com o coração dele. E ao combinar, você descobrirá um fenômeno discreto. O céu volta a ter acústica, porque em Provérbios 21, orações não são apenas palavras que sobem, são vidas que se inclinam. Guarda da boca, guarda da alma. Em Provérbios 21, a boca é mais do que boca, é portão de cidade. Por ela entram e saem comércios, alianças, guerras, reconciliações. Quem guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. É simples e profundo. A língua não é um detalhe de etiqueta, é uma tecnologia espiritual. Ela pode criar climas onde a justiça floresce ou erguer tempestades que devastam anos em minutos. Não à toa, o capítulo cerca a fala com advertências e promessas. A arrogância projeta ruína. Zombaria acende contendas. Falsidade acumula tesouro que evapora. A palavra honesta, dita no tempo certo, pacifica. Dominar a boca é proteger o coração dos incêndios que nós mesmos costumamos acender. Guardar a boca não significa silenciar a verdade. Significa dar a ela o tempo e o tom que a tornam remédio, não arma. Há verdades que, servidas quentes, queimam, frias, curam. O que transforma conteúdo em cuidado é a sabedoria do momento. A pressa quer resolver com discursos. A sabedoria quer reparar com palavras precisas. Antes de falar, o exame dos motivos. Por que quero dizer isto agora? Para libertar ou para vencer? Para servir ou para me vingar? Para esclarecer ou para humilhar? Quando a motivação é tratada, a língua perde a fome de palco e ganha a vocação de ponte. E pontes sustentam travessias que discursos não sustentam. Provérbios 21 nos alerta para os 3 venenos mais comuns da fala. O primeiro é o da altivez, o tom de quem já decidiu que está acima, que sabe mais, que não precisa ouvir. A altivez transforma toda conversa em palanque e todo diálogo em disputa de autoridade. Ela humilha silenciosamente e cria inimigos gratuitos. O antídoto é a mansidão firme. Falar com clareza sem teatralizar força. Admitir ignorância sem perder autoridade. Ouvir com atenção sem ceder à bajulação. O segundo veneno é a zombaria. O riso que deforma, a ironia que protege o orgulho, a piada que veste desprezo. Zombaria parece inteligência. É covardia de quem prefere ridicularizar a realidade a confrontá-la. O remédio é a honra, que trata até o adversário como pessoa. O terceiro veneno é a falsidade. Não só mentiras explícitas, mas meias verdades, omissões estratégicas, cifras emocionais que manipulam. A cura é a transparência que dispensa o teatro da autopreservação. Guardar a boca também é saber quando calar. Calar não por medo, mas por amor à paz e à precisão. Calar para não dar palco à provocação. Calar para que a raiva baixe e a verdade apareça com nitidez. Calar para ouvir o dado que faltava, o não dito que revela a raiz do conflito. Em Provérbios, a contenda estoura rápido. Refreá-la no primeiro estalo é engenharia de segurança. Uma resposta atrasada em 1 hora pode poupar meses de remendo. Um e-mail dormido pode salvar uma parceria. Uma réplica apagada pode preservar uma amizade. Quem aprende a usar o silêncio como ferramenta não terceiriza o governo da sua alma ao humor alheio. Ao mesmo tempo, guardar a boca é coragem para dizer o que precisa ser dito quando o silêncio se torna cumplicidade. Confrontos são inadiáveis quando a justiça está em jogo, quando a mentira se institucionaliza, quando a reputação de alguém é moída em sussurros, quando o erro se repete por falta de nome. A diferença entre confronto maduro e briga infantil está no preparo. Fatos em vez de boatos, propósito em vez de vaidade, convite à responsabilidade em vez de humilhação, disposição para ouvir a contranarrativa e ajustar onde for justo. A palavra que busca reparo abre portas. A que busca espetáculo fecha pontes.
Há uma higiene diária da fala que protege a casa e o trabalho. Revisar mensagens antes de enviá-las. Ler como quem recebe, não como quem escreve. Retirar exageros que empolam a verdade. Reduzir adjetivos e aumentar dados. Transformar reclamação em pedido claro. Reconhecer publicamente o mérito do outro. Não citar ausentes com o que você não diria na presença deles. Trocar generalizações. Você sempre, você nunca, por descrições específicas. Perguntar mais e supor menos. E, sobretudo, dizer eu errei e me perdoe sem anestesias retóricas. Essas pequenas escolhas de linguagem são tijolos de confiança. E confiança é a parede mestra de ambientes saudáveis. Dominar a boca também é cuidar do que entra por ela. A língua se alimenta do coração. O coração do que consumimos. Se o dia é encharcado de cinismo, fofoca e inflamação, a fala sairá no mesmo tom. Se a mente bebe moderação, verdade e reverência, a boca fluirá nessa água. Provérbios 21 pede balanças honestas. Aplique a mesma justiça ao seu consumo. Notícias equilibradas, conversas com gente que ama a verdade mais do que o drama, leituras que afiam o discernimento, silêncio suficiente para que a consciência volte a ter volume. A dieta da alma aparece no sotaque da boca. No terreno prático, guardar a boca economiza recursos. Empresas gastam fortunas apagando incêndios acesos por palavras irresponsáveis. Famílias perdem anos porque alguém preferiu ter razão a salvar a relação. Comunidades se partem por narrativas mal contadas. A língua é alavanca. 1 centímetro de movimento gera toneladas de consequência. Quando a usamos para abençoar, o efeito multiplicador também acontece. Alinhamentos mais rápidos, negociações mais limpas, decisões mais serenas, criatividade liberada, porque a energia não está refém da defensividade. Se você se percebe prisioneiro de respostas impulsivas, comece com 2 dispositivos simples. Primeiro, o intervalo de ouro. Antes de enviar, esperar. 30 minutos, 1 hora, a noite toda, o suficiente para o sangue sair do teclado. Segundo, a mesa certa. Ler suas palavras para alguém íntegro que não compra o seu encanto. Parece justo? O tom está certo? Isso cura ou provoca? Estou omitindo algo por conveniência? Essa dupla, tempo e conselho, é um cofre para a alma. Poupa arrependimentos e multiplica eficácia. E quando já falamos o que não devíamos, o caminho não é administrar dano com mais palavras, é reparar com atos. Reconhecer sem desculpas, pedir perdão sem condicionais, restituir onde couber, dar espaço ao outro para processar, não exigir reconciliação imediata. Repetir o compromisso com nova prática, deixar que o tempo comprove a mudança. A credibilidade da nossa boca se reergue com a constância das nossas mãos. No fim, guardar a boca não é moralismo de etiqueta, é tecnologia de vida boa. É blindar a alma contra angústias evitáveis. É criar um ecossistema onde a verdade prospera, a justiça acontece, a misericórdia encontra tom e a paz não precisa de escolta. Em Provérbios 21, Deus pesa motivos e também pesa palavras, porque palavras revelam motivos. Que a nossa língua se torne testemunha daquilo que escolhemos ser. Gente inteira, que fala menos para falar melhor, que corrige sem ferir, que guarda a casa e o coração com as cercas da prudência e os portões da gentileza. Prazer que empobrece. Provérbios 21 descreve um vício elegante: amar o prazer pelo prazer. Não é culpa o descanso merecido, nem é pecado a beleza das coisas boas. O problema é a inversão silenciosa em que o prazer deixa de ser respiro e vira direção. Quando isso acontece, a casa começa a esvaziar por dentro, mesmo que a aparência se mantenha. O texto aponta que quem faz do deleite o seu norte termina por falta. Falta de foco, porque o desejo passa a escolher a agenda. Falta de paz, porque o apetite nunca se sacia. Falta de lucidez porque a mente aprende a justificar qualquer gasto, qualquer desvio, qualquer atraso em nome de um alívio breve. É um empobrecimento que não começa na conta, começa na alma.
Há prazeres que nutrem e prazeres que anestesiam. Os primeiros devolvem proporção, aumentam gratidão, aprimoram a sensibilidade para o que importa. Os segundos compram silêncio para a consciência e cobram juros em culpa, dispersão e perda de propósito. A diferença entre nutrição e anestesia é o depois. O prazer que nutre deixa o depois mais claro, mais leve, mais disponível para o bem. O que anestesia deixa o depois mais pesado, mais caro, mais opaco. É por isso que o capítulo alerta contra o estilo de vida, que transforma conforto em bússola. Quando a bússola aponta sempre para o próximo mimo, o próximo mimo rouba o mapa. O amor desordenado ao prazer alimenta uma cadeia de concessões. Prometemos mais do que podemos para não perder o brilho do momento. Torcemos números para garantir a experiência sonhada. Atrasamos deveres em nome do eu mereço. A língua aprende a fabricar justificativas simpáticas para escolhas que sabíamos lá no fundo não serem boas. Aos poucos, a integridade encolhe para caber na fantasia. O prazer, então, consome o próprio combustível, devora tempo, desfoca trabalho, estraga relações com expectativas irrealistas, transforma gente em meio, não em fim. E quando o encanto passa, sobra um rastro de contas emocionais e financeiras. O antídoto não é ascetismo cínico, é ordenar amores. Provérbios 21 já nos ensinou a priorizar justiça e misericórdia acima de sacrifícios performáticos. Aqui, a prioridade se traduz em práticas que devolvem o prazer ao seu lugar de bênção. Primeiro, contentamento. Contentamento não é desistência de metas, é liberdade de não alugar a alma ao consumo. É reconhecer que a alegria maior está em viver alinhado à verdade. Quem experimenta esse alinhamento descobre que muitos prazeres caros eram apenas tentativas de comprar paz. Quando a paz vem por integridade, o prazer volta a ser presente, não necessidade. Segundo, margens. Uma vida sem margens sempre recorrerá a prazeres como válvula de escape. Margem de tempo para descansar de verdade sem culpas. Margem financeira para desfrutar sem entrar em dívida moral ou literal. Margem relacional para conviver sem transformar toda saída em espetáculo. Quando existe espaço, o prazer cabe sem ocupar o centro. E quando não há espaço, o não agora deixa de ser punição e vira cuidado. Essa educação do desejo transforma o gosto. O que antes excitava passa a cansar, o que antes parecia pouco passa a ter sabor. Terceiro, ritmo. O prazer, para ser bênção, precisa de compasso. Ritmos protegidos de trabalho e descanso devolvem sentido ao fim de semana, ao encontro, à refeição. Quando tudo é mistura, nada descansa. Ao colocar cada coisa na sua hora, você devolve ao corpo e à mente a possibilidade de fruir sem culpa e sem prejuízo. O sábado volta a ser descanso e não fuga. A viagem volta a ser celebração e não anestesia. A compra volta a ser ferramenta e não altar. Ritmo é o nome do limite que protege a alegria. Quarto, gratidão. A gratidão limpa o paladar. Ela ensina a provar o que já temos com mais atenção, em vez de transformar cada vazio momentâneo numa missão de consumo. Gratidão não nega a vontade, interroga-a. Pergunta se aquela vontade é convite para construir algo bom ou apenas uma cortina para encobrir um incômodo que precisa de verdade, não de shopping. Em casas onde a gratidão é hábito, o prazer encontra medida. Rir custa menos. Comer junto vale mais. Um passeio simples feito com presença tem mais sabor do que qualquer experiência cara vivida com pressa e distração. Quinto, generosidade. O coração que reparte aprende a dizer basta, com mais facilidade. Dar desloca o eixo do eu para o nós e quebra o feitiço do prazer egocêntrico. Generosidade não empobrece, enriquece com sentido. E sentido é o tempero que torna os prazeres legítimos mais intensos, porque já não precisam preencher vazios que não lhes pertencem. Depois de servir, descansar é mais descanso. Depois de repartir, celebrar é mais celebração. O prazer volta a ser consequência de uma vida alinhada, não substituto para uma vida perdida.
também é preciso confrontar a mentira sofisticada de que sou eu contra o moralismo. A sabedoria não compete com a sua alegria, compete com o seu cansaço. O que ela combate não é o sorriso, é o ciclo que, para sorrir 5 minutos, exige 3 dias de ressaca emocional, financeira ou espiritual. Se o prazer precisa destruir algo que você ama para acontecer, ele empobrece. Se o prazer ilumina o que você ama, ele enriquece. Faça essa pergunta antes do próximo clique, do próximo gasto, do próximo sim apressado. O que isso acende e o que isso apaga? Há ainda um cuidado final. O prazer como linguagem do afeto. Muitas casas tentam comprar reconciliação com presentes, quando o que cura é pedido de perdão e mudança de prática. O presente tem seu lugar, mas não substitui a verdade. Em ambientes onde a verdade volta a ser moeda, o afeto encontra formas mais baratas e mais profundas de se expressar. Tempo, atenção, palavra, toque, serviço. Curiosamente, nesses lugares, até o presente volta a ter encanto, porque deixou de carregar o peso de consertar o que só a integridade conserta. Se você percebe que o prazer tem governado suas escolhas, não se culpe até paralisar. Ajuste. Comece devolvendo algo ao seu lugar. Um gasto desnecessário, um hábito que sequestra tempo, uma promessa feita para caber num capricho, um programa que vira fuga. Substitua por práticas que lhe devolvam fôlego, um descanso simples, um encontro sem pressa, uma refeição sem tela, uma caminhada que reorganiza pensamentos, uma generosidade concreta. Com poucos dias, a alma começa a notar a diferença. E quando a alma nota, o desejo aprende. Ele deixa de ser patrão e volta a ser hóspede. E hóspede educado enriquece a casa. Patrão caprichoso a empobrece. Tesouro e óleo. Provérbios 21 descreve uma cena doméstica que vale por um tratado de sabedoria. Tesouro desejável e óleo há na casa do sábio. O insensato, porém, os dissipa. Não é só sobre dinheiro, é sobre margem. Tesouro fala de reserva. Óleo fala de combustível, elasticidade, fôlego. A casa do sábio guarda o suficiente para não depender do humor da maré. A do insensato consome tudo que chega e mais um pouco. Um guarda para atravessar, o outro vive de picos, sempre à beira do colapso seguinte. O texto é prático e espiritual ao mesmo tempo. Reservas materiais são fruto de virtudes morais. Quem pesa com balanças honestas, quem fala a verdade, quem diz não ao impulso, quem trabalha com diligência, quem pratica justiça e misericórdia, acaba construindo tesouro e óleo, paz tangível que se mede em dias sem desespero. Tesouro não é avareza, é responsabilidade. É a recusa de transformar cada ganho em consumo instantâneo. Em termos simples, viver abaixo do que se pode, para viver acima do que se teme. Isso devolve dignidade ao cotidiano. Quando surge um imprevisto, a família não precisa mentir, torcer números, humilhar-se. Existe fôlego. O coração não é chantageado por prazos impossíveis, por ofertas imperdíveis, por pressões que exploram urgência. Óleo, por sua vez, é a margem que mantém o motor funcionando quando a estrada exige mais. Na linguagem de hoje, calendário com respiro, orçamento com reserva, relacionamento com paciência, mente com silêncio. Óleo é o que impede que a vida trabalhe no seco. A sabedoria nos convida a construir essas reservas com escolhas mínimas e consistentes. A primeira reserva é de motivo. Por que estou fazendo o que faço? O raio-x de intenções que abrimos no início deste capítulo muda a maneira como usamos recursos. Se o motor é vaidade, a reserva vira vitrine e some. Se o motor é propósito, a reserva vira alicerce e cresce. A segunda reserva é de verdade. Números limpos, promessas realistas, contratos claros. Verdade diminui desperdício com incêndios, e todo incêndio evitado é recurso poupado. A terceira reserva é de ritmo, trabalho sério com descanso protegido. Sem descanso, a produtividade cai, o erro cresce e cada erro custa caro. A quarta é de conselho. Mesas seguras
previnem passos tolos que drenariam o tesouro e óleo acumulados. Há uma beleza oculta em criar margens. A generosidade fica possível. Quem vive no limite não consegue ouvir o clamor do necessitado sem sentir ameaça. Quem tem tesouro e óleo pode responder com liberdade. Não é ostentação, é saúde. E a generosidade, por sua vez, retroalimenta a saúde do coração. Ela quebra o feitiço de acumular por medo e reorienta o para-quê das reservas. Não são trincheiras de egoísmo, são pontes de serviço. Assim, tesouro e óleo deixam de ser apenas proteção e se tornam missão. Isso também vale para as relações. Há lares onde todas as horas são consumidas. Não sobra óleo para escutar, brincar, celebrar, reparar. Ao colocar margens no tempo, jantar sem telas, conversa sem interrupções, descanso sem culpa, a casa reenche. Pequenas reservas emocionais evitam grandes tempestades. O mesmo vale para equipes. Programações com prazos inumanos queimam óleo e gente. Ajustar metas à realidade não é preguiça. É sabedoria que preserva o motor para percursos longos. Empresas que entendem isso gastam menos com rotatividade, erros e crises de reputação. Tesouro e óleo, como cultura organizacional, significam reservas de confiança, de clareza, de aprendizado acumulado. O texto também denuncia nosso vício moderno de monetizar o instante. Se algo entra, algo sai. Se um tempo abre, ele é imediatamente ocupado. Se um crédito aparece, ele é convertido em gasto. O insensato dissipa, porque não tolera vazio. Mas é o vazio que permite o óleo. Espaços sem uso viram incubadoras de ideias, reparos, afetos. Dinheiro sem destino automático vira oportunidade de dizer sim ao que realmente importa. Silêncios no dia viram reorientação da alma. O sábio não corre para preencher, espera para discernir. A diferença parece sutil, mas muda destinos. E se já dissipamos, se olhamos em volta e vemos pouco tesouro e quase nenhum óleo? A sabedoria não humilha, recomeça. O caminho passa por 4 verbos: admitir, ajustar, acumular, abençoar. Admitir onde queimamos recursos por impulso, orgulho, comparação. Ajustar processos e hábitos que furam o tanque. Promessas grandes, compras nervosas, agenda sem margens, trabalhos mal precificados, entretenimentos que cobram caro em foco. Acumular pouco e sempre, um valor fixo guardado, uma noite por semana sem compromissos, um compromisso mensal de revisão financeira e de agenda, um não semanal a convites que roubam propósito. Abençoar ao longo do caminho, não só quando sobrar muito. Uma generosidade proporcional que educa o coração a não confiar no saldo, mas no Deus que pesa motivos e governa as marés. Há também o óleo da reputação, talvez o mais valioso. Ele se acumula quando você escolhe a verdade nas pequenas coisas. Um não sei honesto que preserva a confiança. Um não posso agora que evita prometer além. Um eu errei que repara mais do que discursos. Esse óleo lubrifica engrenagens de parceria, abre portas sem que você as force, sustenta projetos quando o clima muda. Onde a reputação é óleo, não é preciso derramar gasolina de marketing para cada movimento. A confiança carrega a carroça. Tesouro e óleo se constroem com uma disciplina silenciosa. A régua da suficiência. Pergunte-se, quanto basta? Qual é o suficiente de consumo, de agenda, de exposição, de ambição? Sem essa régua, tudo vira pouco e nada sustenta. Com ela, as decisões ganham critério que não é o da comparação, mas o da vocação. Suficiência não é mediocridade, é foco. Ela libera recursos e energia para o que é seu. E isso, por definição, frutifica melhor do que qualquer corrida atrás do que é do outro. No fim, a imagem da casa com tesouro e óleo é um quadro de paz ativa. Não é um cofre trancado. É uma despensa generosa. Não é medo de gastar, é sabedoria para investir. Não é a neurose de quem poupa por pânico. É a liberdade de quem guarda para servir, atravessar e permanecer. Se hoje você precisa dar um primeiro passo nessa direção, escolha um gesto que crie margem ainda nesta semana.
Corte um gasto que compra ansiedade, crie um horário fixo de descanso verdadeiro, separe uma pequena porcentagem para reserva, defina um não que proteja seu foco, faça uma doação que ensine ao coração para que o tesouro existe. Com poucos meses você notará, a alma respira melhor, a casa fala mais baixo, as decisões ficam mais limpas. E quando a estação difícil chegar, porque sempre chega, haverá óleo na lâmpada. O sábio não teme a noite, acende. Presente que desarma. Provérbios 21 contém uma imagem surpreendente. Há dádivas que apaziguam ira, que dissolvem o gelo antes que ele quebre a ponte. O texto não legitima a corrupção, expõe uma sabedoria relacional. Existe uma generosidade que não compra, mas cura, não manipula, mas honra, não suprime a verdade, mas prepara o terreno para ela ser ouvida. Entre a trapaça do suborno e a frieza do cada um por si, há um caminho régio. O presente que reconhece a pessoa, repara o dano e abre portas para a justiça e a misericórdia trabalharem juntas. Em um mundo que confunde dureza com integridade e gentileza com fraqueza, Provérbios 21 nos ensina a arte de pacificar sem perder a coluna. A linha que separa dádiva de suborno não é o valor do objeto, é a intenção do coração e o efeito no processo. Suborno distorce justiça, presente digno restabelece relação. Suborno pede silêncio cúmplice, presente maduro prepara escuta franca. Suborno busca vantagem, presente busca reconciliação. Quando a dádiva vem com agenda de torcer pesos, ela traz culpa e medo como recibo. Quando vem com desejo de reparar, ela traz paz como assinatura. É por isso que a sabedoria bíblica insiste: justiça e misericórdia valem mais do que sacrifício performático. O presente que desarma nasce desse encontro, uma delicadeza a serviço da verdade. Na prática, o que isso significa? Primeiro, reconhecer que muitas contendas não se resolvem com argumentos, mas com dignidade restituída. Há ofensas que pedem pedido de perdão. Há feridas que pedem, além do perdão, um gesto concreto que diga: eu entendi o peso que te causei. Esse gesto pode ser tempo dedicado sem distração, uma tarefa assumida para aliviar o outro, uma devolução financeira, um cuidado pensado com atenção. O segredo não está no valor, mas na precisão. A dádiva fala a linguagem da ferida. Quando a pessoa sente que foi vista, não apenas vencida numa conversa, o coração abre espaço para a verdade que até então soaria como acusação. Segundo, o timing. Há presentes que fazem barulho demais e parecem propaganda. Há presentes que chegam no tempo certo e parecem cura. O provérbio sobre dar em secreto não é conivência opaca, é proteção de dignidade. Generosidade madura evita a humilhação pública, não expõe a necessidade do outro para ganhar crédito social. Em casa, isso significa reparar sem transformar o gesto em moeda de cobrança. No trabalho, significa reconhecer mérito em público e, quando possível, amparar em privado. Em amizade, significa intervir com ajuda sem transformar o amigo em projeto. Terceiro, a forma. O presente que desarma anda de mãos dadas com a palavra que pacifica. A dádiva sem voz pode parecer atalho. A voz sem dádiva pode parecer economia de alma. Juntas, elas viram ponte. Um "eu errei" limpo dito antes do pacote impede que o pacote pareça compra. Uma explicação honesta do que você pretende mudar impede que o gesto caia no vazio. A dádiva torna tangível a sua intenção. A palavra dá direção ao seu gesto. E quando o compromisso novo aparece nos dias seguintes, prazos cumpridos, tom ajustado, transparência reafirmada, o presente encontra solo fértil para florescer em confiança. Quarto, a escala. Há conflitos que pedem uma flor, há conflitos que pedem reforma de método. Em organizações, o presente que desarma equipes cansadas pode ser uma decisão estrutural. Metas realistas, processos mais humanos, transparência sobre riscos, treinamento que empodera, bônus que reconhecem esforço invisível, calendário com margens para a vida real. Esses presentes não são mimos, são justiça aplicada. Eles dizem: eu vejo vocês.
e criam um clima em que a palavra branda não soa como fraqueza, mas como força lúcida. Em comunidades, a dádiva pode ser uma política de cuidado. Em projetos, um cronograma que respeita pessoas. Em casamentos, uma rotina que protege o encontro. Em amizades, uma presença que não falta quando o brilho acaba. Quinto, os limites. A generosidade que desarma não pode virar manipulação travestida. Se, depois do gesto, você cobra fidelidade cega, exige gratidão eterna, usa a dádiva como alavanca para calar a verdade, você voltou para o terreno do suborno. O presente que serve à reconciliação aceita a liberdade do outro. Ele pode perdoar no tempo dele, pode discordar, pode dizer que ainda dói. A dádiva adulta não se ofende com isso. Entende que reconciliação é obra de processo, não de efeito especial. Ela planta, rega, aguarda, persevera e se mantém disponível para novas conversas. Há ainda o presente que precede o conflito, a cultura do louvor justo. Em ambientes onde o reconhecimento é raro, a frustração acumula gás inflamável. A prática de agradecer, de nomear esforços, de celebrar vitórias discretas, funciona como extintor preventivo. Ela não apaga todo o incêndio, mas reduz a carga de combustível. Pessoas vistas explodem menos. Equipes honradas conspiram menos. Famílias elogiadas por virtudes reais brigam menos por migalhas de atenção. O presente que desarma, nesse nível, é a disciplina de honrar antes que a crise peça. E quando o conflito parece grande demais para uma flor na porta? A sabedoria sugere amplitude de instrumentos. Às vezes, será necessário mediar com terceira parte, colocar limites firmes, reescrever contratos, assumir custos maiores. A dádiva, então, se torna decisão e orçamento. Presente vira concessão estratégica que resgata a relação sem sacrificar a justiça. Você cede no acessório para salvar o essencial. E mesmo quando a relação não se recompõe, você sai inteiro, sem o peso de ter endurecido por vaidade. Por fim, lembre-se, quem dá, não perde, investe. O presente certo, na hora certa, com o motivo certo, economiza meses de desgaste. Ele abre portas para a verdade transitar. Desmonta defesas, resgata a humanidade por trás de papéis. Em Provérbios 21, Deus pesa motivos e reconhece quando a nossa generosidade se alinha ao seu coração. Não é teatro, é caminho. Se hoje há uma contenda em sua mesa, pergunte: que dádiva concreta, proporcional e honesta poderia preparar o terreno para a conversa que precisamos ter? Talvez seja um pedido de perdão com restituição. Talvez seja tempo oferecido. Talvez seja um ajuste de termos. Talvez seja apenas o reconhecimento explícito do que o outro sustenta e ninguém vê. Dê esse passo, e enquanto o dá, deixe que a justiça e a misericórdia caminhem lado a lado. É assim que a gentileza deixa de ser cosmética e passa a ser instrumento de paz. Saída da senda. Provérbios 21 descreve, sem rodeios, o drama de quem se afasta do caminho do entendimento. Não é uma virada brusca, é uma deriva. Quase nunca começa com uma negação aberta da verdade, mas com pequenas concessões que parecem inofensivas. Um dado maquiado, um prazo prometido no calor da empolgação, um silêncio conveniente que evita um confronto necessário, um todo mundo faz que amortece a consciência. O trilho do entendimento não se perde de uma vez. Ele vai sendo coberto por folhas de auto-engano até que, quando damos por nós, o chão firme virou atalho lamacento. A saída da senda não é apenas geográfica, é moral e espiritual. O coração, pouco a pouco, perde o gosto pela sobriedade, troca justiça por esperteza, misericórdia por conveniência, diligência por improviso. E o preço não aparece no primeiro extrato. Ele chega na forma de inquietação persistente, de relações que endurecem, de sono raso, de orações com um teto baixo. Como é que se sai da senda? Primeiro, quando se despreza conselho. A pessoa que para de sentar à mesa com gente íntegra, que só consulta quem aplaude, que trata perguntas duras como ataques
escolheu um mapa que só mostra curvas favoráveis. O entendimento pede fricção saudável, dados, contrapontos, custos e se der errado. Segundo, quando se confunde ritual com retidão. Substituir justiça e misericórdia por gestos vistosos é uma forma sofisticada de desviar sem parecer. Terceiro, quando a língua deixa de ser guardiã e vira incendiária, promessas infladas para ganhar tempo, ironias que ridicularizam o alerta alheio, meias-verdades que garantem vantagens pequenas e drenam muita paz. Quarto, quando o prazer, em vez de respiro, vira direção. O desejo passa a escrever a agenda, e tudo o que resiste ao desejo vira opressão. O resultado é previsível. A bússola desmagnetiza. Mas Provérbios não nos deixa na beira da estrada. O mesmo capítulo que denuncia a deriva nos dá instrumentos de retorno. O primeiro deles é um choque de sinceridade. Nomear onde saímos da senda. Sem rodeios, sem teatralização, sem mas. Onde manipulei números, onde prometi além, onde o meu silêncio comprou aprovação barata, onde a minha pressa chamou de fé o que era fuga do processo. Nomear é tirar a névoa. Sem isso, todo diagnóstico vira diplomacia com o próprio ego. O segundo instrumento é a restituição possível. A volta ao caminho do entendimento passa por reparar, ajustar, pedir perdão, devolver, reescrever cláusulas, recusar elogios que não pertencem a nós. Não há atalhos elegantes aqui, há passos concretos que recolocam a alma no eixo. O terceiro instrumento é o reencantamento pela verdade. Dito de outro modo, lembrar por que estar no caminho vale a pena. O entendimento não é um conjunto de regras frias, é a trilha onde a vida floresce com paz. Voltar a amar justiça e misericórdia, acima de sacrifício, voltar a celebrar a palavra cumprida, voltar a sentir alegria por trabalho honesto, voltar a experimentar a doçura de orações que encontram eco porque a postura combina com o pedido. Sem essa memória afetiva, a senda parece apenas correta. Quando ela volta a ser bela, o coração coopera com o retorno. O quarto instrumento é o redesenho de hábitos. Não basta uma grande decisão. É preciso um novo ritmo. Revisar mensagens antes de enviar, ajustar métricas ao que é real, reinstalar uma rotina de conselho, gente que não tem medo de nos desapontar para nos salvar, programar descanso verdadeiro para que a exaustão não nos jogue de volta no consumo anestésico, estabelecer margens financeiras para que a urgência não nos empurre a acordos tortos, agendar encontros de família sem telas para que a casa volte a ser casa. Pequenas práticas são trilhos. Elas mantêm a locomotiva na direção mesmo quando o humor muda. O quinto instrumento é a coragem de perder velocidade pública para ganhar integridade privada. Em muitas áreas, voltar à senda exigirá desacelerar entregas, confessar limita-cois, dizer não a oportunidades brilhantes que pedem compromissos escuros, suportar mal-entendidos sem montar um teatro de justificativas. Essa perda aparente é, na verdade, amortização de dívidas morais acumuladas. E a amortização traz de volta o crédito que importa, confiança. Com confiança recuperada, caminhos se reabrem sem que você precise bater portas. A própria reputação volta a chamar oportunidades que combinam com quem você é. Há também a engenharia da fala como ferramenta de retorno. Se a língua foi parte da saída, ela precisa ser instrumento da volta. Trocar generalizações por fatos, promessas por prazos realistas, bravatas por dados, sarcasmo por perguntas, defesa automática por escuta. A palavra branda não é maquiagem. É método de desinflamar relações que estão no limite por causa de anos de contenda. E quando a verdade exigir confrontos, servi-la no tempo certo, com a intenção certa, com disposição para reconhecer a parte que nos cabe. O entendimento ama a precisão, menos teatro, mais clareza. Para quem sente que já andou demais fora da senda e teme que voltou tarde, o capítulo sussurra a esperança prática. Tarde é continuar. Voltar é hoje.
A cada restituição, a cada ajuste, a cada não ao atalho, a cada sim ao passo certo, você ouve um estalo discreto da alma. As juntas voltam para o lugar. O corpo inteiro reconhece quando pisa no trilho. O sono melhora. A oração se simplifica. A energia, antes gasta com manutenção de imagem, é realocada para criação, serviço, escuta, estudo. Os ambientes respondem com menos ruído, mais cooperação, menos defensividade, mais confiança. Não há magia, há alinhamento. E se alguém perguntar como saber se está voltando mesmo, ofereça 3 sinais. Primeiro, paz que não depende de aplauso. Você dorme melhor mesmo sem grandes notícias externas. Segundo, coerência diária. As microescolhas começam a combinar com seus grandes discursos. Terceiro, capacidade de suportar o atraso sem negociar a consciência. O não ainda perde o gosto de castigo e ganha o sabor de preparo. É assim que o entendimento se reconhece. Ele devolve chão antes de devolver vitrine. No fim, saída da senda é um aviso de amor. Deus pesa motivos não para nos encurralar, mas para nos libertar do labirinto que construímos quando abandonamos o eixo. Se hoje você percebeu que se desviou, não negocie com a névoa. Pare, nomeie, repare, peça ajuda, redesenhe hábitos, aceite perdas curtas por paz longa. O retorno não precisa de holofotes, precisa de passos, e à medida que você os dá, a senda reaparece sob os pés. O que parecia perdido era só poeira. O caminho estava lá, firme como sempre esteve. E você, de volta a ele, descobrirá que o entendimento não é apenas direção, é casa. Face dura, X coração manso. Provérbios 21 revela uma tensão que atravessa nosso tempo. Confunde-se dureza com força e mansidão com fraqueza. A face dura impõe respeito por alguns minutos. O coração manso sustenta confiança por anos. A face dura é armadura para não sentir, máscara para não ouvir, couraça para não ajustar. Ela assusta, mas não convence. Cala, mas não cura. O coração manso não é mole. É coluna com pele humana. Ele diz a verdade sem espetáculo, suporta a frustração sem despejar veneno, corrige sem humilhar, decide sem teatralizar poder. Em Provérbios, altivez anuncia ruína. Mansidão, ao contrário, é a temperatura da sabedoria. O duro ganha a hora, o manso governa a estação. A face dura nasce do medo. Medo de perder controle, de parecer fraco, de ser exposto, de não ser levado a sério. Para compensar, aumenta a voz, endurece o semblante, adota a ironia como idioma, espalha urgência como ferramenta de comando. Funciona no curto prazo porque a maioria de nós prefere evitar conflito. Mas o preço chega: criatividade retraída, conversa honesta rarefeita, equipes no modo defensivo, família em alerta permanente. Onde a dureza vira método, as pessoas entregam o mínimo necessário para sobreviver e, quando podem, pedem para sair. Não há fidelidade possível no terror. Há apenas obediência tensa que custa saúde. O coração manso, ao contrário, nasce de um centro alinhado. Quem foi convencido pela verdade não precisa esmagar. Quem conhece os próprios limites não precisa posar de invulnerável. Quem teme a Deus com reverência prática, a mesma que pesa motivos, mede palavras, abraça justiça e misericórdia. Não precisa que todos se curvem, precisa que a realidade permaneça. Mansidão aqui é domínio de si a serviço do bem. Ela põe freio na língua, rédea no impulso, peso nas promessas, margem no calendário. E exatamente por isso, libera coragem no momento certo. Porque não desperdiça munição com bravatas, tem força disponível quando a situação exige firmeza. A diferença fica clara no confronto. A face dura confronta para vencer conversa. O coração manso confronta para restaurar verdade. O duro generaliza, rotula, ataca, exige submissão imediata. Sai vencedor e deixa um rastro de cinzas. O manso prepara a conversa, reúne fatos, checa intenções, escolhe a hora, cuida do tom, abre espaço para a resposta,
aponta responsabilidades e caminhos. Ele não foge do peso das decisões, mas se recusa a temperá-las com humilhação. Resultado: a verdade tem chance de ser recebida e não apenas temida, e mesmo quando a outra parte recusa a correção, quem confrontou manso permanece inteiro. Não precisa se arrepender do método. Mansidão também protege contra a altivez disfarçada de competência. Em ambientes que só premiam a performance de coragem, muita gente aprende a parecer resoluta, enquanto mascara insegurança. Toma decisões no grito, acelera prazos sem calcular custos, chama de ousadia o que é imprudência, trata a gente como peça. O capítulo inteiro de Provérbios 21 desmonta essa farsa. Justiça acima de sacrifício, língua guardada, diligência constante, tesouro e óleo, acumulados com prudência, compaixão que abre o céu. Todos esses fios tecem a roupa do coração manso. É a pessoa que pode dizer não sei sem perder a autoridade. Eu errei sem perder o chão. Não agora sem perder o respeito. Paradoxalmente, quanto mais mansa, mais confiável. Quanto mais confiável, mais influência real. No lar, a diferença é visceral. A face dura exige ordem com rispidez e gera silêncio ressentido. O coração manso constrói ordem com previsibilidade, acordo e exemplo. A face dura cobra presença sem oferecer atenção. O coração manso protege a rotina que sustenta afeto. A face dura transforma o jantar em tribunal. O coração manso transforma a mesa em abrigo onde a verdade pode ser dita sem medo. Crianças criadas sob mansidão firme aprendem a obedecer por convicção, não por pavor. Cônjuges respeitados na diferença florescem em parceria. Não precisam gastar energia escondendo erros, porque sabem que correção não virá com escárnio. No trabalho, a face dura alimenta cultura de urgência eterna, mete medo para tirar o melhor, substitui processo por pressão, entrega resultados por algum tempo, às custas de óleo humano queimado, reputação deteriorada e custos invisíveis altíssimos. O coração manso define metas claras, negocia recursos, dá feedback honesto, corrige rumos cedo, reconhece mérito, nomeia limites, sustenta o que decide, evita o espetáculo da bronca pública e pratica a franqueza particular. Faz o que Provérbios chama balanças honestas, ouvidos ao clamor, palavra que pacifica, diligência que transforma plano em colheita. Esse estilo reduz ruído, atrai bons profissionais, estabiliza a casa nas tempestades. Mansidão não é ausência de espada, é saber quando e como desembainhá-la. Há momentos em que tolerância vira conivência, mentiras institucionalizadas, abusos de poder, injustiças repetidas, calúnias persistentes. Tudo isso pede firmeza. O coração manso, precisamente por não viver em modo agressivo, distingue melhor esses momentos e tem crédito moral para agir. Quando fala, sua voz não é descartada como mais um ataque. Quando decide, a decisão não cheira a capricho. Quando disciplina, a disciplina não soa vingança. A firmeza do manso cura, a dureza do duro fere até quando acerta. Como se cultiva a mansidão? Primeiro, lembrando a régua de Provérbios 21. Deus pesa motivos. Se eu estou duro para me proteger, para parecer forte, para não encarar minha parcela de erro, minha dureza é idolatria de imagem. O reconhecimento disso desmonta metade da armadura. Segundo, reinstalando práticas que regulam temperatura. Respirações antes de responder, prazos para conversas difíceis, revisão de mensagens, consulta a conselhos que não bajulam, escalas de descanso para não confundir exaustão com convicção. Terceiro, treinando linguagem de honra. Nomear esforços, agradecer com precisão, criticar com descrição, pedir com clareza, pedir perdão sem maquiagem. Quarto, escolhendo uma coragem específica, a de perder pequenas vitórias de ego para ganhar grandes vitórias de relação e verdade. E quando já endurecemos demais? Quando deixamos marcas com palavras e gestos? A volta passa por reparar. Dizer, eu errei com você, sem mas. Perguntar,
Como posso reparar? Sem impor calendário. Aceitar o desconforto de quem precisa de tempo, sem apressar processos para aliviar nossa culpa. Se for no trabalho, corrigir publicamente o que foi injusto. Redistribuir créditos, refazer métricas que puniam sem sentido. Recolocar gente no lugar certo. Se for em casa, refazer rotina para caber presença de qualidade. Instituir limites para a língua. Criar momentos de reconciliação sem teatro. Mansidão reaprendida vira perfume. Com o tempo, os ambientes reconhecem um novo cheiro e voltam a respirar. Talvez você associe mansidão à personalidade. Eu não sou assim. Mansidão é mais prática do que temperamento. Pessoas expansivas podem ser mansas, pessoas quietas podem ser duras. O teste não é volume de voz, é destino das relações. Se sua presença deixa rastro de medo, justificativas e silêncios, a dureza. Se sua presença deixa rastro de coragem, clareza e paz que trabalha, a mansidão. O caminho não é trocar de pele, é ajustar o coração ao governo que Provérbios 21 descreve. O trono invisível que não precisa gritar para guiar rios. No fim, face dura, coração manso, é a encruzilhada entre parecer e permanecer. O duro vence manchetes, o manso escreve histórias. O duro governa por horas, o manso constrói veredas. Se você precisa escolher hoje, e todos precisamos, escolha a força que cabe na mansidão. Ela protege o que realmente importa. A verdade dita no tom certo, a justiça aplicada sem crueldade, a misericórdia que não se confunde com permissividade, a coragem que chega na hora exata. É assim que a sabedoria se reconhece. Não no punho cerrado, mas na mão firme que guia sem ferir. Cavalo pronto, vitória do Senhor. Provérbios 21 nos coloca diante de uma tensão preciosa. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A imagem é pungente. De um lado, suor, sela, treino, aço afiando aço, estratégia de campo, disciplina de meses. Do outro, um resultado que não se compra com músculo. A sabedoria não despreza nenhum dos lados. Ela abraça os dois. O tolo confia na sorte e não prepara cavalo. O soberbo prepara cavalo e despreza o que não controla. O sábio prepara com excelência e no mesmo gesto se rende. Ele trabalha como se tudo dependesse do seu zelo e descansa como se tudo dependesse de Deus. Essa tensão não é contradição. É o eixo que mantém a alma inteira quando o campo de batalha começa a levantar poeira. Preparar o cavalo é espiritual. Há quem chame de falta de fé, o planejamento diligente, a revisão de processos, a busca de conselho, o treino repetido. Em Provérbios 21, isso se chama reverência prática. Deus pesa motivos e ama ver mãos obedientes moldando a realidade com justiça e misericórdia. O estudo feito com verdade, o orçamento montado com sobriedade, a equipe treinada com clareza, a agenda ajustada com margens, a língua domada antes da reunião decisiva, tudo isso é parte do altar. A fé que não toca o calendário e a planilha vira teatro. A fé que molda o cotidiano aprende a transformar possibilidade em prontidão. Não basta ter um cavalo bonito, é preciso domar, alimentar, ferrar, alinhar, cuidar. Não basta ter talento, é preciso método. Mas a segunda metade do versículo é o antídoto contra a idolatria do preparo. Quando tudo está pronto, o coração humano costuma se inclinar à soberba. Garantido. É sutil. A confiança legítima escorrega para a autossuficiência, a prudência vira controle. O zelo se transforma em rigidez que sufoca. O texto corta essa deriva com uma lembrança humilde. A vitória vem do Senhor. Isso não torna o preparo inútil, torna-o oferecido. Você faz o que deve e então abre a mão. Abre a mão para perdas que ensinam, para desvios que salvam, para portas que fecham, para encontros que não estavam no roteiro, para ventos que mudam a direção da marcha. A entrega não é abandono, é a decisão de não permitir que o resultado ocupe o lugar de Deus. No campo das decisões difíceis, cavalo pronto, vitória do Senhor, impede dois vícios. O primeiro é o impulso travestido de ousadia.
Muita precipitação se esconde atrás das palavras fé e coragem. A pessoa não quer preparar, não quer ouvir, não quer calcular, não quer adiar promessas, quer pular. Provérbios 21 acende a luz. Herança apressada vira peso, língua apressada vira laço, plano sem conselho vira tropeço. O segundo vício é a procrastinação elegante. A pessoa prepara para nunca agir, revê para nunca decidir, ora para adiar o confronto que já foi iluminado. O versículo livra da fuga. O cavalo foi preparado para a batalha, não para desfile eterno no estábulo. Existe uma hora de sair da mesa e ir para o campo, com a serenidade de quem fez o que podia e a humildade de quem sabe que não governa tudo. Na prática, o que significa preparar bem? Significa alinhar motivos, métodos e métricas com a verdade. Motivos. Por que entrar nessa batalha? Por justiça, serviço, propósito legítimo ou por vaidade, rancor, comparação? Métodos. A estratégia que escolhi torce pesos, teatraliza virtudes, humilha pessoas, exige mentiras. Se sim, o cavalo está equipado com arreios que machucam a alma. Métricas. Como avaliarei vitória? Apenas por números ruidosos ou também por paz, integridade, sustentabilidade, relações preservadas? Ajustar essas três frentes é tirar areia da engrenagem antes que o atrito consuma o motor no dia do esforço. Rende-se, por sua vez, se aprende. Não é um ato místico isolado, é uma postura diária. Rende-se quando diz, não sei, e convida quem sabe. Quando aceita não ainda, sem vestir ressentimento. Quando percebe que a melhor decisão é perder velocidade pública para ganhar profundidade privada. Quando reconhece que a vitória que exige romper com a consciência não é vitória, é derrota com aplauso. Rende-se quando, depois de tudo, o resultado não veio como esperado e, ainda assim, você escolhe continuar fiel ao que é certo, sem converter frustração em dureza ou cinismo. Rende-se quando, recebendo uma vitória clara, você não se embriaga com ela, mas a devolve em gratidão e serviço, cuidando para que o ganho não destrua a estrutura que o tornou possível. A frase de Provérbios 21 também redesenha o modo de orar em tempos de decisão. Em vez de pedir que o céu banque a nossa ansiedade, pedimos sabedoria para preparar bem e coração para descansar direito. Oração antes do trabalho ajusta a mão, oração depois do trabalho ajusta a alma. E durante o processo, a oração se mistura à diligência. Senhor, ajuda-me a ver o que estou ignorando. Dá-me paciência para não forçar. Firme a minha palavra. Protege-me de elogios que entortam. Abre e fecha portas segundo o que preserva a verdade. Esse tipo de súplica transforma o jeito de andar. Menos barulho interno, mais escuta, mais precisão. Cavalo pronto, vitória do Senhor. Também é ética de liderança. Líderes que só confiam no preparo esmagam. Líderes que só confiam no Deus proverá negligenciam. Os primeiros adoecem equipes com exigências irreais, controles sufocantes e contendas inflamadas. Os segundos afundam projetos com improviso perpétuo, metas mágicas e promessas que não se sustentam. A liderança sábia prepara com gente, processos, prazos, recursos e depois confia. Ela dá visibilidade às etapas, cria margens para o humano, corrige cedo, reconhece mérito, admite erros, ajusta a rota. Na hora da batalha, não grita para impor coragem. Compartilha a serenidade que vem de ter feito a lição e de não tentar ser Deus no resultado. No lar, o princípio se traduz em rotinas que blindam o amor. Casais que confiam em Deus, mas não preparam cavalo para as conversas, para o orçamento, para o descanso, para a criação dos filhos, acabam terceirizando à providência o que é responsabilidade. E casas que fazem listas e planilhas impecáveis, mas nunca oram, nunca param, nunca entregam o controle. Vivem sob a tirania da própria competência. Qualquer imprevisto vira terremoto. O equilíbrio é a arte. Planejar a semana, reservar margens, falar de dinheiro com verdade, pedir ajuda, praticar perdão rápido e, ao mesmo tempo,
aceitar que haverá dias de chuva em agendas de sol, confiando que a vitória que importa é permanecer inteiro. Talvez hoje você esteja em véspera de batalha. Uma reunião decisiva, uma conversa difícil, um exame, um lançamento, um pedido de perdão, um não que precisa ser dito, um sim que pede coragem. Prepare seu cavalo. Estude, escreva, ensaie, revise, peça conselho, dome a língua, alinhe números, ajuste expectativas e, quando terminar, feche os olhos e devolva o peso. Diga com honestidade: fiz o que me cabia. O que excede minhas mãos não excede as tuas. Se vier vitória, que não me corrompa. Se vier espera, que não me azede. Se vier não, que me aperfeiçoe. Se vier desvio, que me preserve. Em qualquer cenário, que eu permaneça inteiro. No fim, essa tensão é a assinatura da maturidade. A excelência nos livra da preguiça. A rendição nos livra da soberba. Juntas, elas produzem uma coragem mansa, uma eficiência humana e uma paz teimosamente estável. O mundo verá cavalos bem preparados. Você saberá no íntimo por que a vitória chegou. E por que, nas vezes em que não chegou, você não se perdeu. Porque o cavalo é seu. A vitória, se vier, é de Deus. E entre um e outro mora a fidelidade que transforma dias comuns em terreno sagrado. Sem concorrência contra Deus. Provérbios 21 termina com uma sentença que encerra o debate e ordena o coração. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. É o veredito final sobre todas as tentativas humanas de burlar a realidade. Podemos maquiar números, treinar discursos, alinhar aliados, esculpir imagens, inventar narrativas, erguer planos. Tudo isso pode funcionar por um tempo. Mas quando a poeira baixa, o que permanece é o que coincide com o caráter de Deus. Justiça que não se vende. Misericórdia que não negocia a humanidade. Verdade que não pede licença para existir. Não há concorrência contra Deus porque não há concorrência contra a realidade. O Eterno não é um jogador do outro time. É o campo, o ar, a gravidade moral onde todos nós respiramos. Quem se alinha, encontra vento a favor. Quem se rebela, descobre mais cedo ou mais tarde o custo de remar contra o rio. Esse capítulo inteiro nos conduziu por esse alinhamento. Começamos com um raio-x de motivos. Deus pesa intenções, não vitrines. Seguimos até o trono invisível. O coração dos poderosos não é soberano, é ribeiro na mão do Senhor. Desmontamos a confusão entre rituais e retidão. Ele prefere justiça e misericórdia a sacrifícios performáticos. Transformamos plano em colheita, diligência como espiritualidade do cotidiano. Expôsmos a riqueza que evapora quando nasce de língua torta. Reconstruímos a casa para que seja lugar de paz, não de contenda. Abrimos ouvidos para que o céu volte a ter acústica. Cercamos a boca para guardar a alma. Reordenamos prazer para que enriqueça, não empobreça. Estocamos tesouro e óleo, margens materiais, emocionais e espirituais. Usamos presentes que desarmam sem manipular. Voltamos à senda, reparando e redesenhando hábitos. Substituímos face dura por coração manso. E, por fim, preparamos o cavalo enquanto entregamos a vitória. Tudo isso converge agora. Viver sem competir com Deus é escolher, assunto por assunto, o lado da realidade. O que isso significa na prática? Primeiro, abandonar a fantasia de que esperteza vence, no longo prazo, a verdade. Ela vence manchetes. A verdade escreve histórias, propostas que exigem torcer pesos, atalhos que pedem que você minta por dentro, alianças que cobram a sua paz como taxa. Nada disso compete com Deus. Podem parecer aberturas, mas são emboscadas. Diga não. Talvez custe aplausos, talvez atrase ganhos, talvez reduza brilho. Em troca, você compra algo que ninguém vende, um nome que trabalha por você quando você não está presente. Segundo, cultivar a serenidade de quem já aceitou limites. Você não controla os rios, mas pode construir margens. Margens de agenda para ouvir, de orçamento para servir,
de linguajar para pacificar, de consciência para dormir. A ansiedade adora roubar margens com urgências fabricadas. O antídoto é escolher ritmos que respeitam processos. É dizer não ao convite que sequestra a família, não à meta que cancela a humanidade, não ao prazer que pede o seu futuro como pagamento. Esses nãos protegem o sim que importa, o próximo ato fiel. Terceiro, assumir que oração não é substituto de obediência, é o seu complemento. Orar por portas abertas enquanto ignoramos o necessitado é pedir que o céu seja cúmplice da nossa incoerência. Orar por direção enquanto preterimos o conselho honesto é transformar o divino em amuleto para decisões já tomadas. Orar por vitória sem preparar cavalo é terceirizar o que nos cabe. Preparar cavalo sem orar é idolatrar competência. O caminho maduro combina joelhos no chão, mãos na terra. E ao fim do dia, descanso, porque sem concorrência contra Deus, não precisamos provar onipotência. Quarto, tratar falhas com verdade, não com teatro. Se a riqueza evaporou, restituir. Se a língua feriu, reparar. Se a contenda acendeu, refrear. Se saímos da senda, reentrar. O capítulo não pede impecáveis, pede aprendizes. Quem confessa cedo economiza ruínas. Quem reajusta métodos salva anos. Quem pede perdão sem maquiagem, converte vergonha em capital moral. A realidade é amiga de quem a honra. E Deus, que pesa motivos, se inclina para o coração quebrantado, não para esmagá-lo, mas para erguê-lo no eixo. Quinto, liderar como quem sabe que a última palavra não é nossa. No trabalho, na casa, na comunidade, metas claras, processos honestos, feedbacks que curam, justiça que não humilha, misericórdia que não relativiza, coragem na hora certa, silêncio na hora certa. O líder que não concorre com Deus, dorme. E quem dorme com paz, acorda com lucidez. A grande vantagem competitiva num mundo saturado de ruído. Talvez você pergunte, por onde começo agora que o livro fechou? Comece pelo pequeno que sempre foi grande diante de Deus. Uma resposta mais branda do que sua emoção pede. Um número mais honesto do que sua pressa permitiria. Um pedido de perdão que sua imagem tem medo de fazer. Uma generosidade que sua conta ainda permite. Um não a um atalho sedutor. Um sim a uma diligência silenciosa. Repita amanhã e depois. É assim que se vive sem competir com o Senhor, escolhendo repetidamente o lado dele nos fatos miúdos. A colheita virá no tempo certo, e quando vier encontrará uma casa com tesouro e óleo, uma boca que guardou a alma, ouvidos que aprenderam a escutar, mãos calejadas de trabalho honesto e um coração manso que não precisa de grito para ser firme. No fim, Provérbios 21 não promete vida sem vento, promete eixo. O eixo é este: Deus governa, pesa motivos, abre e fecha, sustenta e disciplina, consola e conduz. Contra ele, nada prospera que valha a pena. Com ele, até perdas viram semente. Por isso entregue a concorrência. Desça do trono, alinhe o passo. A paz que chega não é anestesia, é lucidez. E lucidez é o milagre diário de quem caminha em terreno sagrado, o cotidiano. Se esta palavra encontrou você no ponto exato entre o que você deseja e o que é certo, leve-a para a prática hoje. Escolha um ato de justiça, uma decisão de misericórdia e um passo de diligência. Deus pesa motivos, e o próximo gesto íntegro já muda a sua rota. Se este vídeo falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Isso faz a mensagem alcançar mais gente. Compartilhe com alguém que precisa realinhar decisões à sabedoria de Provérbios 21. Nos comentários, responda: qual escolha você vai alinhar com a verdade ainda hoje? Sua resposta pode ser o encorajamento de alguém. Para continuar crescendo capítulo a capítulo, confira a nossa playlist de estudos e fique com a gente nas próximas reflexões. Até o próximo episódio.